Então, vamos lá. Boa noite, mais uma vez, né? Essa nossa aula, meu foco hoje aqui com vocês vai ser conversarmos um pouquinho sobre mudanças climáticas, tá? Então, vai ser uma aula um pouco mais expositiva, eu vou falar um pouquinho mais. Vocês têm toda a liberdade a qualquer momento de fazer perguntas, pedir a palavra, enfim. Mas eu vou fazer uso aqui do slide e vou me aportar aqui no slide para trazer algumas informações para vocês, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Peraí. Deixa eu interromper aqui e voltá-la de novo. Prontinho. Feito. Então, vamos lá. Ó, eu não consigo ver vocês agora, eu só estou vendo a tela cheia. Vocês estão conseguindo enxergar também? Sim. Tá. Agora não adianta fazer joinha porque eu não estou vendo a cara de ninguém. Então, quando eu perguntar alguma coisa, vocês vão ter que falar mesmo, tá? Abrir o microfone e participar. Então, para falar um pouquinho sobre mudanças climáticas, o título desse nosso encontro é Fragilidade do Equilíbrio Climático do Planeta Terra, tá? A partir desse título, falem uma coisa para mim. Quando a gente fala sobre mudanças climáticas, qual a ideia que vem à cabeça de vocês? Sol, chuva, Derretimento das geleiras. O que mais? Todos os fenômenos naturais, que assim, tipo o tsunami, furacão, que é tudo influenciado pelas mudanças climáticas. Certo. Aquecimento global. Sim. Mais alguma coisa? Efeito estufa. Buracos na camada de ozônio. Isso. Então, vocês já trouxeram alguns olhares aí, algumas palavras-chave de toda vez que a gente vai falar sobre mudanças climáticas, a conversa gira em torno dessas questões, né? O que eu vou trazer hoje aqui para vocês é um olhar bastante interessante que eu aprendi a partir de uma palestra que eu assisti, e aí depois eu fui pesquisar e fazer mais leitura sobre esse tema, e me interessou muito. Porque assim, eu sou professora e bióloga, né? E como biólogos, a gente está acostumado a pensar no planeta Terra olhando ele de dentro para fora, né? Esse olhar que eu vou trazer para vocês sobre mudanças climáticas é a partir do olhar de um outro tipo de profissional, é a partir do olhar dos astrofísicos. Os astrofísicos, eles olham para o planeta Terra de fora para dentro. Então, eu vou poder trazer alguns elementos, algumas informações aqui para vocês, para a gente, talvez, um outro olhar para a ideia de mudanças climáticas que a gente já esteja aí mais acostumado, tá? Então, vou voltar aqui para a tela, para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Muda a tela. Eu preciso descobrir como é que essa tela vai mudar agora, porque ela não está me obedecendo. Aí foi. Eu trago aqui para vocês algumas notícias, né, relacionadas aí às mudanças climáticas. Então, a primeira delas, né, mudança climática é a maior preocupação global sobre segurança. A ONU
indica que guerra comercial e mudanças climáticas afetam o crescimento mundial. A mudança climática é um dos maiores desafios da humanidade, notícia do Jornal da USP. Então, a gente vê que essa questão das mudanças climáticas, ela está bastante presente. Mas é muito importante para a gente entender o que é isso, do que se trata, né? Como que ela se dá originalmente. Então, para a gente pensar nas mudanças climáticas, a primeira coisa que nós temos que pensar é em relação ao planeta Terra, né, que é essa nossa grande casa que nós habitamos. O planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, né? A Terra também é conhecida como Gaia. Um cientista chamado James Lovelock desenvolveu essa teoria e muitos cientistas vêm trabalhando em cima dessa ideia de considerar o planeta Terra como um organismo vivo, né? E não como um elemento formado, estático, sem articulação, sem essa organicidade de mudanças e de alterações, né? Quando a gente pensa que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, não significa que ele sempre foi desse jeito, como a gente está vendo aqui na imagem, né? Aqui na lateral a gente pode ver, por exemplo, que lá 4 bilhões, há mais de 4 bilhões de anos, né? A gente teve o formato do planeta, desde o Big Bang, na verdade, né? A partir de uma teoria, da teoria evolucionista, né? Há cerca de 14 bilhões de anos atrás, então a gente teve o Big Bang, e aí uma grande massa começou a se formar entre as muitas massas que foram formando os planetas, e o planeta Terra foi uma dessas massas que começou a se formar, e no início ela era uma grande bola de magma, né, e fogo, e muito quente, e ela foi sofrendo um resfriamento com o passar do tempo. E o resfriamento dessa grande bola de magma foi dando origem à formação da água, foi dando origem a esse resfriamento da crosta terrestre, né? Foi dando origem, então, à crosta terrestre, a tudo que a gente vê de território, enfim. Até hoje, 4,5 bilhões de anos depois da formação do planeta, o nosso planeta ainda não está inteiro resfriado. A gente ainda tem um núcleo quente e ativo no nosso planeta, né? Então, e esse núcleo quente e ativo é importante para regular vários ciclos e questões geotérmicas do nosso planeta, enfim. Mas o que é importante a gente considerar é esse olhar, né? De formação do planeta e que ele nem sempre foi dessa forma com que a gente vê ele hoje. O clima do nosso planeta também nem sempre foi do jeito que ele é hoje. Isso é uma característica importante da gente entender, tá? Outra coisa, eu estou falando bastante aqui, hoje vai ser uma aula mais expositiva, como eu falei, mas eu quero que vocês tomem nota, tá? Que vocês anotem os principais pontos dessa aula que a gente vai estar retomando nisso depois, tá bom? Quando eu falo em clima, existe uma diferença muito grande entre clima e tempo, tá? É errado, eu falo assim, nossa, hoje o clima está frio, ontem o clima estava quente. Não, eu posso falar, hoje o tempo está frio, ontem o tempo estava quente, tá? Que é essa mudança na temperatura, na umidade do ar, enfim. Quando eu estou falando de clima, eu estou falando de um estudo, de uma análise de cerca de 30 anos do comportamento do tempo, do regime de chuva, de vento, de incidência solar, da temperatura, enfim. Esse estudo dessa recorrência de tempo forma, então, essa grande característica que é o clima em determinada região, em determinado lugar, tá bom? Então, não é o clima que muda de um dia para o outro. O que muda de um dia para o outro é o tempo, tá certo? Como eu disse para vocês, o olhar que eu vou trazer é um olhar baseado nas ideias desse cientista aqui, chamado Antônio Donato Nobre, tá?
Ele trabalhou por muito tempo no Instituto de Pesquisas da Amazônia. Ele já fez parte de vários comitês internacionais de estudos, enfim, é um cara bastante bacana, inclusive para depois vocês seguirem e acompanharem, tá certo? Bom, nesse olhar dos astrofísicos, como eu disse para vocês, que é esse olhar de olhar para o planeta de fora para dentro, o planeta Terra é considerado pelos astrofísicos uma improbabilidade estatística. Por que ele é considerado dessa forma? Quando os astrofísicos comparam o planeta Terra com os outros planetas do nosso sistema solar, o planeta Terra foge a qualquer probabilidade estatística do que acontece nos outros planetas do nosso sistema solar. O que acontece na Terra, só acontece na Terra, não acontece nos outros planetas. Então, se você for fazer os astrofísicos a partir de um cálculo matemático para querer estabelecer qual que é a regra de funcionamento dos planetas do sistema solar, o planeta Terra sai fora. Ele não consegue acompanhar essa regulação estatística, tá? E se eles consideram que o planeta Terra é uma improbabilidade estatística, a gente vai entender, a gente vai conhecer alguns argumentos que justificam o porquê do planeta Terra ser considerado uma improbabilidade estatística, tá bom? Então vamos lá, ó. Para os astrofísicos que estudam os outros planetas, a Terra é uma improbabilidade estatística, em primeiro lugar, por quê? A Terra é o único corpo celeste que não sofre com violência geofísica. O que é essa violência geofísica, né? Então, aqui embaixo tem 2 exemplos de violência geofísica para vocês observarem, tá? Por exemplo, em Vênus, como é que essa estrutura de Vênus, né? É um país rochoso, é um planeta rochoso, não tem água. Quando chove, a precipitação é de ácido sulfúrico e o clima em Vênus é totalmente estável. O tempo inteiro ele mantém a mesma temperatura, que é uma temperatura de 400 graus, né? Então, por exemplo, aqui uma violência geofísica se caracteriza por esse clima extremamente severo, né? De 400 graus. Já se a gente olhar, Vênus é nosso vizinho, digamos assim, certo? É um planeta que é nosso vizinho aqui enquanto sistema solar. Se a gente pegar o outro vizinho do planeta Terra, que é Marte, a composição de do ar em Marte é 95% de gás carbônico e de gás sulfídrico. Gás sulfídrico é aquele gás bem fedido que cheira ovo podre. Imagina o quão agradável deve ser viajar para Marte, né? E o clima em Marte é super estável. Sabe qual é a temperatura em Marte? Menos 90 graus, né? Então, olha de novo uma outra violência geofísica, né? Tanto enquanto composição do ar, como a temperatura média do planeta Marte. Então, percebam, se vocês, que pena, né? Não dá para ficar apontando, mas eu preciso que vocês olhem aqui essa representação do nosso sistema solar aqui do lado e vejam, né? Ó, planeta Terra, Vênus ali de um lado, Marte ali do outro lado, e aí a proximidade que nós estamos aqui do Sol, né? Então, a gente consegue perceber um pouco de que nós estamos relativamente próximos enquanto planeta e com climas totalmente distintos, né? Percebam, ó, Vênus está um pouco mais perto do Sol do que a Terra e a temperatura lá é de 400 graus positivos. E Marte está um pouco mais distante, é menos 90 graus. Então, nós estamos ali no meio do caminho, né? A gente vai entender a nossa temperatura enquanto planeta Terra, em média, é de 15 graus positivos, tá? Ah, Maria Cristina, mas 15 graus? Aqui, 15 graus é muito frio. Estou falando do nosso planeta, não estou falando especificamente para o Brasil, tá? Se a gente for considerar os lugares mais quentes e os lugares mais frios, se a gente for fazer a média,
a temperatura média no planeta Terra é de 15 graus positivos, tá bom? E aí a gente vê a diferença dos nossos vizinhos, né? Enquanto um é 400 graus e o outro é menos 90 graus, a nossa temperatura é de 15 graus positivos. Um outro argumento para a Terra ser considerada uma improbabilidade estatística é que nós somos um planeta atingido por muito poucos meteoros, tá? E a gente só tem essa sorte, digamos assim, porque, olha lá, a Terra é protegida pela ação da órbita dos 4 Big Brothers. Tem 4 planetas na nossa órbita que funcionam como grandes irmãos, nos protegendo de sermos atingidos por meteoros, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Gente, acho que deve ter alguém com o microfone aberto aí em casa. Se vocês puderem fechar, eu agradeço, tá bom? Esses 4 planetas, observem aqui nessa representação, né? Esses 4 planetas que ficam aqui próximos do planeta Terra, como é que eles funcionam? Eles funcionam como um grande guarda-chuva. E qualquer meteoro que vai cair, está vindo em direção à Terra, a órbita desses outros planetas puxa esses meteoros para eles, tá? Então, quando os meteoros vão passar pela órbita desses planetas antes de chegar no planeta Terra, eles funcionam como um grande guarda-chuva gravitacional e protege a Terra da queda desses meteoros. Por que isso é importante? Para o desenvolvimento da vida, para o desenvolvimento do planeta da forma com que ele se deu, a evolução da vida no nosso planeta, a gente não ter quedas constantes de meteoro fizeram toda a diferença na nossa história. Por quê? Vamos lembrar que aproximadamente 65 milhões de anos atrás, a gente teve a queda de um meteoro, e esse meteoro ele não era tão grande assim, ele era grande, mas enfim, era um meteoro... Por que será que fechou aqui? Ele era um meteoro de cerca de 13 metros, tá? E quando esse meteoro caiu no nosso planeta, vocês estão conseguindo ver, gente, essa tela? Aqui pra mim tá, tipo, bem desfocado, sabe? Será que voltou? Agora tá um pouco melhor. É porque eu tive uma mensagem aqui. Tá, vou voltar lá. Vamos ver. Vocês estão vendo tela cheia? Sim, Pro. Tá, beleza. Quando, há 65 milhões de anos atrás, esse meteoro caiu no planeta Terra, ele foi responsável pela extinção dos dinossauros. E os dinossauros eram os seres vivos que estavam dominando o nosso planeta, né? Que eles estavam ocupando a maior área, então era a espécie animal que estava dominando o planeta naquela época. E a queda de um meteoro fez, então, com que houvesse a devastação e a extinção dessa espécie, né? Imagina se toda vez que... E aí, só para a gente estabelecer uma comparação, os dinossauros estavam vivendo no planeta Terra há 135 milhões de anos, se eu não me engano, tá? Eles viviam há 135 milhões e aí, de repente, caiu esse meteoro e não que eles morreram todos de uma só vez, certo? Esse meteoro ele caiu na Terra, então teve um impacto tanto da elevação de uma grande camada de poeira que ajudou a encobrir
um pouco os raios do Sol. E junto com isso, quando o meteoro passou pela nossa órbita, ele também quebrou em alguns pedaços e ele caiu pegando fogo. Esse pedaço maior que caiu ali, hoje os cientistas identificam que é na região do México, né, do Golfo do México, que foi o pedaço maior do meteoro, mas os pedaços menores do meteoro caíram por uma grande extensão do nosso planeta. E aí os cientistas indicam que houve uma queimada generalizada nos maciços florestais que existiam no nosso planeta. Então, além da fumaça, então teve uma fumaça muito densa por conta dessa queimada e também essa nuvem de poeira que subiu por conta do impacto. Juntando esses elementos, o que aconteceu? A radiação do Sol ficou comprometida, certo? E aí não era mais possível que os raios do Sol conseguissem chegar até a camada da crosta terrestre, certo? E aí, o que aconteceu? Sem chegar os raios do Sol, as plantas que não queimaram, que não tinham pegado fogo no grande incêndio, elas não conseguiam mais fazer a fotossíntese. Se elas não conseguiam mais fazer a fotossíntese, elas não conseguiam mais crescer, se desenvolver. Então, as plantas foram os primeiros seres vivos que morreram. Quem come as plantas? Os dinossauros herbívoros. Quando os dinossauros herbívoros não tinham mais a planta para comer, eles começaram a morrer. Os dinossauros carnívoros ainda comiam os herbívoros. Chega um determinado momento que eles começaram a se comer, porque aí não tinha mais comida. E aí, então, tivemos a extinção de uma espécie que dominou o planeta Terra por 165 milhões de anos. Quanto tempo mesmo a gente já conversou que a espécie do Homo sapiens existe no nosso planeta? Por volta de 150 a 200 mil anos. A gente não está aqui no planeta, a nossa espécie não está aqui no planeta nem há 1 milhão de anos. Estamos aqui há cerca de 200 mil anos. E os dinossauros dominaram o planeta por 165 milhões de anos. Tá? Eles desapareceram há 65 milhões de anos. Então, olha o impacto da queda de um meteoro no nosso planeta, o quanto ele fez com que uma evolução de uma espécie parasse e levasse ela à extinção. Se a gente tivesse sempre caindo meteoros no nosso planeta, esse processo evolutivo ele não teria se dado nessa velocidade ou da forma como se deu, né? Então, não ficar caindo meteoros foi importante para essa construção da evolução da vida e da formação do nosso planeta, tá certo? Bom, vamos lá. A terceira improbabilidade... Então, vamos só retomar. A primeira justificativa da improbabilidade estatística é que no planeta Terra nós não sofremos com violências geofísicas. O segundo motivo é porque nós somos protegidos pelos nossos Big Brothers, que são os outros 4 planetas, e que os meteoros não ficam caindo na nossa órbita, entrando na nossa órbita e caindo no planeta Terra, atrasando esse processo evolutivo, né? O terceiro motivo da improbabilidade estatística é que o planeta Terra é o único planeta do nosso sistema solar e de outros sistemas solares já identificados, que são muitos, né? É o único planeta no qual se identifica água líquida. Conseguir que a água se mantenha líquida é tão difícil quanto... Olha essa figura aqui. Essa figura, ela se chama parábola, tá? Dentro da matemática. Imagina o quão difícil é manter aquela bolinha verde lá em cima, equilibrada, em cima dessa parábola. Manter essa bolinha equilibrada é a mesma coisa que manter água em estado líquido. É muito difícil. Ou
ela vai tender a se tornar gelo em ambientes mais frios, ou ela vai tender a se tornar vapor em ambientes mais quentes. Por exemplo, se a gente vê os outros 2 planetas que eu falei lá no primeiro momento do slide, né? A 400 graus positivos, sem chance da água ser líquida. A menos 90 graus negativos, sem chance da água também ser líquida. Então, para a gente conseguir... Ele é baixa, Gêmea? Alguém tem alguma pergunta? Então, para a gente conseguir manter a água em estado líquido, é bastante complexo. E aí, os astrofísicos e os cientistas indicam que, para a gente conseguir manter esta água em estado líquido, é porque a gente... E veja, no nosso planeta, a gente tem lugar em que a água está congelada, que são nos polos, né? Então, a gente tem água em todas as formas no nosso planeta. A gente tem água em forma de vapor na nossa atmosfera, a gente tem água em forma de gelo nos polos e em algumas estações do ano em vários continentes, né? Mas a gente tem água em estado líquido distribuído por todo o nosso planeta. E isso acontece graças a essa média de temperatura de 15 graus. Agora, o que é que faz com que a gente mantenha essa média de temperatura de 15 graus, tá? Deixa eu ver só qual que é o próximo slide aqui. Ah, é sobre isso mesmo. O que faz... Ó, eu estava falando 15, eu estava falando errado, é 17, tá? Corrijam aí, por 2 graus acima. O que faz com que a gente mantenha esse nosso, aqui chamado de conforto climático, né? Que a gente mantenha essa média de 15 ou 17 graus centígrados, o que os cientistas chamam de conforto climático. O primeiro motivo é que a posição da Terra enquanto nosso sistema solar, ela em relação ao Sol, a gente não está nem tão perto para que seja quente demais e nem tão longe para que seja frio demais, tá? Esse é um dos motivos. O outro motivo é a camada que a gente tem envolvendo o nosso planeta, que a gente tem a atmosfera, né? Que nessa imagem de satélite a gente consegue ver aqui, olha, essa linda imagem, essa faixa azul que a gente vê aqui é a faixa da nossa atmosfera, tá? A nossa atmosfera é composta por vários gases. E essa composição de gases é responsável pelo efeito estufa, tá? E agora eu vou falar sobre um outro equívoco conceitual que poderia ter entrado na nossa lista de equívocos. E sabe qual é? Quando as pessoas usam a ideia de efeito estufa como um efeito negativo para o nosso planeta, tá? E o efeito estufa, ele é super positivo. Ele não é negativo, tá? Se nós não tivéssemos essa composição de gases que formam o efeito estufa, a nossa temperatura seria, em média, menos 15 graus. A gente teria uma média de temperatura no planeta de 15 graus negativos. Se a gente vivesse num planeta com uma temperatura média de menos 15 graus, as plantas não teriam se desenvolvido conforme se desenvolveram, os outros seres vivos também não teriam se desenvolvido conforme desenvolveram, os micro-organismos, enfim. A menos 15 graus seria uma outra história de evolução no nosso planeta, tá? Agora eu queria muito ter uma lousa que eu pudesse desenhar e riscar para vocês, né? Para fazer essa representação da importância do efeito estufa. Então, esses gases que envolvem o planeta Terra, eles são importantes porque eles formam uma barreira no qual a radiação do Sol, ela bate nessa barreira e boa parte dessa radiação, quando ela bate, ela é expelida
para se espalhar para o próprio universo, certo? Ela não consegue nem entrar para dentro da nossa atmosfera. Parte dessa radiação solar que consegue entrar para a nossa atmosfera, essa radiação, ela fica circulando aqui no nosso planeta, certo? E essa radiação, ela circula, ela faz um calorzinho e de vez em quando ela escapa. E aí ela se dissipa para o universo também, tá? Então, do mesmo jeito que nem toda radiação consegue entrar, o que consegue entrar faz com que mantenha aqui o quentinho. E de vez em quando essa radiação também consegue sair, escapar, tá? Então, o efeito estufa é essencial para o equilíbrio dinâmico do clima no nosso planeta, tá? Enfim. E aí, também falando de uma outra característica, é que na nossa atmosfera, o planeta Terra é o único planeta que possui oxigênio na nossa atmosfera, certo? E aí a gente já vai entender qual a importância do oxigênio na nossa atmosfera. Então, essa composição de gases na nossa atmosfera e a formação do efeito estufa e a nossa posição nem tão perto nem tão longe do Sol são os fatores que favorecem que a gente tenha esse conforto climático, certo? Eu vou interromper aqui a projeção um pouquinho. Bom, ainda faltam 6 minutos. É que enquanto eu estava na projeção, eu não consigo ver o reloginho do tempo que falta. Por isso que eu saí aqui para ver. Então, vamos voltar lá. Bem. Professora? Sim. Você pode explicar de novo sobre essa faixa? Essa faixa, ela impede que a radiação entre. Ela é como se ela fosse uma grande peneira. Parte da radiação consegue entrar, mas não é toda. Se toda a radiação solar entrasse, ultrapassasse, chegasse até o nosso território, não teria vida conforme ela se desenvolveu no nosso planeta. Nós, por exemplo, Homo sapiens, não existiríamos. Sabe o que aconteceria? Se a gente não tivesse essa radiação, essa camada de gases, a radiação ela ia bater e voltar, e se dissipar. Ela não ia ficar num quentinho aqui como uma estufa, tá? Ela ia bater e voltar. Se ela bate e volta, ela não segura o calor. Como ela não segura o calor, a temperatura no planeta seria de menos 15 graus, tá? Então, imagina como se fosse uma peneira, como eu disse para vocês, né? Um filtro, enfim. Um filtro acho que é melhor. Em que parte da radiação solar consegue atravessar, mas outra parte não consegue. E essa que consegue atravessar, ela fica presa aqui dentro. Mas ela não fica presa forever. Ela pode escapar e se dissipar. E é aí que a gente vai entrar num ponto que essa coisa do calor ficar preso aqui para sempre é um dos elementos que a gente vai ver que causam o aquecimento global, tá? Ajudou a entender? Sim. Eu tenho a impressão que se eu pudesse desenhar, ficaria melhor. Mas, enfim, tem essa limitação aqui, né? Agora o negócio não quer mudar. Aí, mudou. Bom, como que nós conseguimos esse conforto climático? Então, essa primeira imagem aqui, que está sendo mostrada para vocês, aqui do planeta cinzinha, aqui, ó, tem essa representação. O gás carbônico, 95% da nossa atmosfera, há milhares de anos atrás, há bilhões de anos atrás, lembra lá que eu falei que o planeta Terra nem sempre foi desse mesmo jeito? Então, há milhares de anos atrás, a nossa atmosfera era composta 95% de gás carbônico, tá?
Hoje, a nossa atmosfera é como essa segunda imagem aqui. A gente tem apenas 0,039% de gás carbônico na nossa atmosfera. Olha só, tinha muito gás carbônico. E agora tem só um pouquinho de gás carbônico. O que é que fez com que o planeta Terra mudasse dessa primeira figura de 95% de composição de gás carbônico na atmosfera para essa de 0,039%? O que vocês acham que mudou? O que vocês acham que... não o que vocês acham que mudou, mas qual fator que fez com que houvesse essa mudança? Da gente sair de uma atmosfera carregada de gás carbônico para uma atmosfera com bem menos. O efeito estufa? Não. Não, porque... O oxigênio? Como o oxigênio? Através da transformação da molécula, né? Que o oxigênio estava na água e foi através da respiração dos organismos, não sei. Então, mas nessa época que... Você bateu na trave, Gabi. Nessa época, não tinha, assim... como que eu vou explicar? Não é necessariamente por conta do oxigênio. Mas você está na linha do raciocínio, Daiane. Você está na linha do raciocínio, você está batendo na trave. Deu origem ao oxigênio, mas o que é que deu origem a esse oxigênio? Pense sobre isso. Falta 1 minuto para acabar essa chamada. Então, a gente vai sair, esse é o Zoom, né, minha gente? A gente vai sair e voltar, e vocês vão ter 1 minuto para ficar pensando nessa resposta, tá bom? Volta no mesmo link, tá?